especialista em direito da saúde médico, sobre o tema aqui que a gente escolheu, que é a falência nas operadoras de saúde. Quando isso ocorre, onde é que fica o seu direito como cidadão, como consumidor, que acima de tudo pagou, né, durante anos também as empresas de um modo geral? O que é que pode ser feito para não ficar sem atendimento? Aqui em Maceió há um caso, tá certo, onde milhares de pessoas estão sofrendo, envolvendo a operadora Smile. Pelo menos essa é a informação, os escritórios sendo procurados aí por pessoas que estão tendo que judicializar para garantir o atendimento. E eu já faço essa primeira provocação à advogada Gabriela Rezende. Doutora Gabriela, nesse caso, né, diante de um serviço tão importante, essencial para a vida das pessoas, e que ela optou em pagar para ter o atendimento, diante de algo assim, desse momento sem atendimento, o que é que as pessoas devem fazer? Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia a todos. Essa situação da suspensão dos atendimentos dos planos de saúde é realmente um caso bem delicado, né? Sobretudo para aqueles que têm tratamento continuado. Então, o plano de saúde, ele tem o direito de falir, direito entre aspas, né? Ele pode falir, ele pode passar por dificuldade financeira, ele pode descredenciar clínicas, mas tudo isso tem um rito e um processo único. E esse rito, muitas das vezes, está sendo desrespeitado. Os beneficiários estão ficando a ver navios, precisando de atendimento e sem conseguir ter esse retorno do plano de saúde. Então, o primeiro ponto a se ver é se esses requisitos estão sendo cumpridos, se os beneficiários foram notificados com 30 dias de antecedência sobre descredenciamento, sobre não atendimento de alguns profissionais. Fora isso, se ainda assim resiste essa dificuldade de atendimento, é provocar a ANS e, em último caso, sim, a Justiça. Quando os casos são judicializados, a resposta é rápida? Normalmente, quando se pede uma liminar, né, que é uma decisão antecipada no processo que envolve urgência, risco de morte, esse tipo de coisa, sim, a decisão tem sido bem rápida. Então, no caso de famílias que têm pacientes com home care, né, de determinada operadora, a ação imediata tem que ser para aquela família o quanto antes. Exato. O tratamento chega a ser descontinuado? Muitas vezes sim. Porque o que acontece? Aquele prestador que está lá, no caso do home care, o prestador que está lá na casa do beneficiário, ele não está recebendo. Então, ele pode, muito bem, dizer, eu não vou mais. E aí, do dia para a noite, ter essa triste surpresa do tratamento ser descontinuado. Então, a gente tem aí várias variantes, né? Existem aquelas pessoas que estão em home care, mas que não têm uma necessidade de administração, assim, de um medicamento que existe a home care PID e o PAD, certo? São dois tipos diferentes, um é mais intenso e o outro mais suave. Então, quem está no mais suave fica mais tranquilo, mas quem está no mais intenso, como é que fica? No caso de uma suspensão de atendimento dessa, é bem complicado mesmo. E aí, nesses casos, o plano de saúde ele tem a obrigação de cumprir, porque, na verdade, esses contratos de home care são contratos terceirizados pelo plano, né? Assim que funciona. Sim, exato. Então, mesmo o usuário entrando na justiça, acionando a justiça para que o tratamento não seja descontinuado, o home care ele tem o direito ali de dizer, olha, não estou recebendo, os meus profissionais vão suspender o atendimento. A responsabilidade não é nossa, é sua que não está pagando. Exatamente, porque o dever é do plano. Quando o beneficiário ele contrata um plano de saúde, ele quer aquele atendimento dentro da rede credenciada. Se o plano vai confiar a execução do serviço a B ou C, ao hospital A, B ou C, à empresa de home care A, B ou C, aí é relação comercial da empresa de home care e do plano de saúde. Para o beneficiário, o que é que fica importante? Eu quero garantia do meu tratamento. Então, o que é que a gente provoca normalmente na justiça? Né? O que é que a gente vê aí em decisões judiciais? Que o plano, independente daquela empresa de home care, por exemplo, ele forneça o tratamento. Se vai ser com a empresa A, com a empresa B, com a empresa C, se ele vai ter que contratar fora do estado, aí é com ele, entende? Mas que ele garanta aquele atendimento. Inclusive, pode acontecer de, havendo negativa ainda disso, haver o bloqueio judicial da conta do plano para que aquele valor, para aquele tratamento seja confiscado da conta, bancária do plano de saúde e convertido para uma conta judicial para custeio daquele tratamento. Agora, doutora, o fato de muitas dessas empresas, né, não terem sede em Alagoas, né, ou pelo menos são empresas nacionais, né,
algumas até com capital estrangeiro. Consegue-se acionar o CNPJ da sede da empresa? Como é que funciona isso? Porque o que eu fico pensando é que em algum momento, Thaís, eles vão descredenciando laboratórios, hospitais, o atendimento, e a pessoa vai ficando de mãos atadas a ponto de às vezes ir na sede e não ter atendimento, como deveria ser o primeiro contato administrativo, e vai se partir para a judicialização. E não é para uma empresa com sede em Alagoas. Então como é que funciona isso? É uma curiosidade que nós temos. Nós temos um grande aliado nesse ponto, que é a ANS. Então, a ANS ela é a agência reguladora dos planos de saúde. Então, ela vem como uma grande proteção para o consumidor nesse sentido, porque independente de o plano ter sede aqui em Recife, São Paulo, Minas Gerais, não importa, porque ele precisa desse registro na ANS. Os dados estão lá cadastrados e atualizados. Então, sempre que a gente judicializa uma questão, ele puxa aqueles dados e participa do processo, entende? Então, aí cada plano de saúde tem a sua sistemática, ou eles contratam um escritório aqui para participar. Vão ser notificados. Enfim, vão ser notificados. E aí, no caso de impossibilidade, a ANS mesmo notifica eles e atualiza esses dados. Então a gente tem esse benefício, sabe? 7h41, você que chega agora, nós estamos batendo um papo com a doutora Gabriela Rezende, advogada especialista em Direito da Saúde e médico, falando sobre a obrigatoriedade, a responsabilidade dos planos de saúde, das operadoras de saúde, em garantir o atendimento mesmo em situação de falência. O centro da nossa discussão tem sido a Smile, pelo fato de muitos usuários da Smile estarem procurando os advogados e os escritórios de advocacia para judicializar casos e obrigar a Smile a pagar os atendimentos, a cobrir, né, a prestar os atendimentos. O que tem ocorrido na prática? Os usuários estão chegando nas clínicas, nos laboratórios, nas unidades credenciadas e estão dando de cara com comunicados de que não vão poder ser atendidos, é isso? Exatamente, Thaís. O que é que acontece? Independente de notificação prévia que deveria ser feito pelo plano de saúde, os beneficiários estão sendo surpreendidos com essa interrupção de tratamento, não é nem descredenciamento, né, mas é suspensão mesmo do atendimento. Porque uma pontuação nessa fala sua anterior que é bem relevante. Quando o plano chega na, entre aspas, também falência, porque antes disso tem todo um processo junto à ANS de intervenção, fica mais fácil de resolver do que a situação que está hoje, por exemplo. Porque a gente está aí numa situação que nem o plano se anuncia como uma dificuldade financeira para que a ANS intervenha e resolva, e nem o beneficiário consegue usar o plano de forma normal. Então, a judicialização e as denúncias na ANS estão sendo assim, o único recurso para os beneficiários, para que isso aconteça e que eles sanem essas surpresas infelizes que eles estão tendo, né? Pois é, a gente está falando de pessoas com atendimento de home care, a gente está falando de idosos, de crianças que muitas vezes têm tratamento, que precisam de acompanhamento com um determinado profissional. A gente está falando de pessoas que se prepararam durante um tempo, já que há um acúmulo de cirurgias desde a época da pandemia para fazer alguma intervenção cirúrgica, e que a pessoa está com todos os exames ou ainda faltando algum exame e sem poder marcar a própria cirurgia. Isso é desleal, né, com o consumidor que muitas vezes deixa de ter muitas outras coisas na sua vida para pagar o plano de saúde e ter acesso a ele no momento que mais precisa. E agora, passando por essa situação, ter que judicializar. Felizmente, os nossos magistrados, os juízes de um modo geral, compreendem a situação e rapidamente já dão decisões favoráveis também ao consumidor. Mas é uma luta, né? Doutora Gabriela, a senhora vai estar acompanhando esse caso e, naturalmente, eu acho que ele não se esgota aqui, porque não vai ser resolvido essa semana, mas assim que for tendo novidades, vitórias, qual o caminho a ser seguido, já que passa a ser judicial mesmo, estaremos aqui à disposição para repercutirmos esse caso. Muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Agora, 7h44.